material para você que nunca participou da nossa quarta-feira. A gente não faz plágio, porque é autorizado, viu? Comunidade Presbiteriana de Campinas, chamada Chácara Primavera, por causa do bairro em que ela está instalada, os pastores de lá fazem esse material e disponibilizam para que aqueles que queiram copiar. Então eu já liguei lá, já conversei, já pedi o material e eles enviam para mim, para que a gente possa usar da melhor maneira possível todo o material de vídeo, de divulgação, slides e etc. Então temos toda a liberdade de usar como bem entender este material. Eles disponibilizam para que as igrejas possam utilizar também. Uma mentalidade que igreja que não só prega e evangeliza a pessoa, mas igrejas que dá suporte para outras igrejas. Eles gostam muito desse tema. Igrejas que dá suporte para outras igrejas. Isso é muito bom, ok? Com ideia, com material de qualidade. E tem coisa que a gente copia ou que a gente busca. Não é porque a gente não saiba ou não queira fazer. Mas porque a gente tem que copiar coisa boa, a gente tem que copiar. Coisa ruim a gente deixa, viu? Coisa boa a gente tem que ir atrás. Buscar inspiração, buscar orientação, buscar conhecimento. E nas quartas-feiras a gente usa esse material aí, ok? E essa série de 3 estudos que nós demos nessas quartas, chamada Comunidade Viral. E o que vem a ser essa palavra comunidade? Viral. Comunidade, vocês conhecem, aqui você está fazendo parte de uma. E viral é esse termo tirado da internet, e a internet tirou do mundo da biologia, de o vírus. O vírus que se espalha e contamina várias pessoas. Aquele espirro, aquela tosse no ônibus em que todo mundo fica gripado. Não é verdade? Você está num ônibus assim, você quebra a janela, por mais frio que esteja. Aí quando está frio, todo mundo fecha. Só que fecha porque está todo mundo gripado. Piorou. Aí complica, aquele ônibus, tudo com o vidro embaçado, aquele abençoado e dá aquele espirrão assim, ó. Você vê até as gotas voando assim, ó. Que nojeira. Mas é. E aí esparramos o vírus. Mas usando isso na tecnologia, o que é um viral? Termo viral utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet, vídeos, imagens e textos, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes reações. Esparrama, assim como o vírus no ônibus, uma coisa engraçada, ou às vezes nem tanto, mas o povo compartilha, multiplica. Passa para frente. Sabe aquele videozinho que você recebe no celular e muitas vezes você copia e passa para os seus amigos? Você está transformando uma imagem, uma fotografia, um vídeo, um texto em um viral. Você está jogando para o outro esse conteúdo. E a sacada muito boa do pastor em usar isso, porque assim deve ser o Evangelho de Deus. A nossa igreja tem que ser uma igreja viral, onde a gente esparrama o Evangelho de Deus para todo mundo. Não contamina, porque a palavra contaminar, o verbo contaminar, ele é pejorativo, ele é negativo. Mas contagiar, influenciar pessoas. Assim como um vírus contamina, nós devemos contagiar as pessoas multiplicando. Eu tenho 10 amigos, eu passo para os 10. Desses 10, passa para outros 10. Já virou quantos? 110. Numa tacada só. Numa tacada eu dou 10. Na segunda tacada vira 110. Me entendeu a diferença? Olha como o negócio multiplica. Talvez você não tenha entendido a força da internet. Quando o pastor produz os vídeos na nossa igreja, fala: irmão, compartilhe. Se você não é um grande evangelista pregando, usando as palavras, o conhecimento bíblico, compartilhe aquilo que o pastor te deu, que a igreja está fazendo e disponibiliza. Passa para frente, multiplique. Não só a internet, mas
O nosso comportamento, a nossa vida tem que ser viral. Tem que contagiar as pessoas. E as pessoas falam assim, eu vou reproduzir você. O que Cristo é. Ele é contagiante. As pessoas querem ser igual a Jesus. Você vê um grande empresário. O que as crianças admiram? Eu quero ser igual ao Superman. Eu quero voar que nem ele. É isso que as crianças... Eu sonhava com isso. Você nunca sonhou? Sonhei muito voando. Eu nunca subi em cima da geladeira e pulei. Mas que eu sonhei fazendo isso, sonhei muito. Eu queria imitar o Superman. Beleza, foi igualzinho. Nem precisei me esforçar. Né? Igual aquele tupetão bonito, Supermanzinho. Não precisei me esforçar para isso. A natureza me privilegiou. Enquanto tinha. Mas, irmãos, no reino de Deus, o que nós queremos? Paulo tinha alguém que ele imitava e reproduzia. E ele nos deixou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha aí o viral. Eu estou copiando, eu compartilhei Cristo para vocês. Eu peguei a imagem, eu peguei o conteúdo de Cristo, estou compartilhando. Não retenha o que Deus te deu de graça. De graça recebei, de graça dai. Se você retém o evangelho para você, se você sai daqui no domingo à noite e na segunda-feira não fala, passa a semana inteira sem falar para ninguém de Jesus, eu creio que você está pecando. Porque você está retendo o que não era para reter. Não é verdade? Igual dízimo, você retém o que era para entregar. Você retém o evangelho, onde era para falar. Você não era para ficar guardando essa mensagem. O evangelho é o quê? Mensagem, proclamação, mensagem, evangelho, evangelizar é uma carta na qual Cristo é o conteúdo dessa carta. Um dia ele foi o conteúdo e o carteiro. Hoje o carteiro somos nós, eu e você. E o conteúdo é Cristo. Segura essa carta na tua mão, não. Você tem que entregar. Casa por casa, para que isso seja um viral, multiplique. E a igreja foi assim. A igreja de Cristo em Atos 2, se você quiser ler no telão, pode ler. Essa foi uma igreja que nos inspira. Atos 2, de 42 em diante, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Tem gente que vem uma vez só, acha muito. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Como nós podemos ser uma igreja, uma comunidade viral? Quais são os princípios, as bases, as diretrizes de uma igreja como essa, que faz com que ela se multiplique? Não fique presa em si mesma. Primeira coisa, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Centralidade da palavra. Irmãos, a igreja, e nós lemos no começo do culto, cheios do Espírito de Deus para pregar o evangelho. Tem gente que prega de si mesmo. Olha o que eu fiz. Outros nos nossos dias gostam de pregar muito sobre método de igreja. O nosso método assim, você põe até em camiseta. Quem entendeu? Quem tem olhos,
para ver, veja, abra os ouvidos para ouvir e ouça. Tem gente que faz muita propaganda dos métodos de igreja, e menos de Jesus, e menos da palavra de Deus. Faz propaganda da igreja, mas não faz propaganda do evangelho que cura e que transforma. Centralidade é na palavra. Nós podemos falar de vários assuntos da vida da igreja, é necessário falarmos de tudo um pouco. Mas não pode deixar de falar da palavra. Tem que pregar a palavra. E a palavra é o centro de todos os outros conteúdos e tem que estar centrado na palavra. Não pode fugir da palavra, senão chama-se heresia. Quando o sermão é muito de autoajuda, pega alguns elementos da psicologia, ele tem que ter misturado e com base na palavra de Deus, senão é um sermão de autoajuda. Tem sermão que gosta muito de motivação. Você pode, você consegue. Eu não gosto dessas coisas. Você pode, você consegue. Está parecendo teologia da Xuxa. Tudo que quiser você será. Né? Nem tudo. Nem tudo. Então, tudo que nós pregarmos, o que nós vivemos, tem que ser centralizado na palavra. A sua vida, o dia a dia. Relacionamentos significativos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Gente, uma igreja que tinha relacionamentos significativos. Não era relacionamentos de aparência ou só dominical. Se você come na casa de alguém, você tem intimidade. Você conhece a pessoa. Não é superficial, é um pouco mais íntimo. Você conhece o que ela gosta, você conhece até o cheiro da casa, você está acostumado. Na igreja é tudo meio paz do Senhor, paz do Senhor. Lá em casa, a primeira coisa que faz é chegar e já chutar o gato, dar um puxão no cachorro, já pega o moleque, já arrebenta para o canto. Você vai vendo, lá na igreja não faz isso, né? O cachorro não está na igreja. A criança está para o culto infantil. Aí você vai começando a ver as reações. Tem gente que não abre a sua casa por quê? É vergonha da casa ou é vergonha das atitudes que elas têm lá? Quando o pastor chega de supetão na casa do irmão para fazer visita, eu já sai arrumando. Não, deixa como está, irmão. Quero ver como que é essa casa, do jeito que ela é. Conhecendo a casa, a gente conhece a pessoa. Nós temos que ter relacionamentos, e tem gente para não se abrir, então não tem relacionamento. Tem gente que não quer viver em comunhão, porque não quer se expor. Mas se você não se expõe, você também não tem com quem compartilhar suas dores. Você não tem que compartilhar até mesmo as alegrias. Está indo para o caminho da depressão, da solidão. Complicado. Mas a igreja, ela é vivida em relacionamentos significativos, coisas boas, significativos, importantes, e aquilo que se torna comum. Eles partiam o pão, viviam em comunhão. Irmãos, não deixe para comer no mesmo prato com o irmão só quando tiver almoço comunitário na igreja. Deixar aqui uma dica, baseado na palavra de Deus, a gente fazer um rodízio de almoço em família. Um rodízio, domingo vai ser tal, nós vamos fazer duplas de casas. A casa do pastor com a casa da presbítera Jacê. Domingo tal vai ser o domingo da comunhão. Todo mundo sabe que vai estar tendo duplas de comunhão. Pelo menos uma vez por mês, não seria bom? Todo domingo de ceia ser o domingo da comunhão e almoço entre famílias. Podemos pensar, que coisa aqui, coisa da minha cabeça careca nesse momento. Porque nós temos que unir um pouco mais. O GE nos ajuda nisso. Concorda comigo, quem participa? A gente não está um pouco mais junto, compartilhando um pouco mais as nossas alegrias e as nossas dores, conhecendo um pouco mais os irmãos? E uma igreja
ao partir do pão e as orações. Uma igreja que junto come, uma igreja que junto lê a palavra de Deus e uma igreja que junto ora e vive na dependência. Senhor, toma conta de nós. Dependência, diálogo com o Senhor, tendo mais conhecimento de Deus. Como se faz para nós termos conhecimento de Deus? Ler a palavra, mas ter intimidade com Ele. Quem não tem intimidade com Deus, quem não sabe, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei ouvir a Deus, eu já te dou um diagnóstico: você não é uma pessoa de oração. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Diagnóstico: você não é uma pessoa de oração. Quem ora mais, conhece mais a Deus, fala mais com Deus, é um filho que gosta de ouvir e estar na presença do Pai. Eu dei exemplo na quarta-feira: o seu cachorro conhece o barulho do carro. O seu cachorro sabe quando você chega. Você sabe, esposa, quando o marido chega? Você sabe, marido, quando a esposa chega de carro também? Você, mãe, sabe o barulho do filho quando bate o portão? Teve um dia que eu cheguei de um jeito um pouco diferente e eu bati o portão da minha casa, um portãozinho de ferro pequenininho. Pá! Minha mãe falou: meu filho não está bem, ele bateu o portão de um jeito diferente. Eu bati o portão na minha cabeça como qualquer outro dia, mas a minha mãe falou: filho, você não está bem, né? Você bateu o portão diferente dos outros dias. Por que ela sabia tanto assim de mim? Convívio. Todo dia ela ouvia o barulho do portão. Pá. Se você não ouve a palavra do Pai e não conhece, está faltando oração, faltando convívio com o Pai, dependência. E a igreja que ora, que coloca nas mãos de Deus as suas necessidades, as suas angústias. E nesse momento, a igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações, com tudo isso, num tremendo impacto da cruz de Cristo. Essa igreja, ela, de Atos, ela viu Cristo pregado na cruz. Esses apóstolos não viram porque tinha alguns sem vergonha, que desculpa a palavra, fugiram. Ficou só João e Maria e Madalena. Os covardes fugiram, mas eles estavam ali presentes, que eu quero dizer, vivenciando a época. Os discípulos estavam vivos. Tanto é que depois da ressurreição, Jesus os encontrou. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eles viram o Cristo ressurreto. Eles conheceram o Cristo pessoalmente, antes, depois da ressurreição. Foram impactados com o poder da ressurreição de Cristo. A cruz, o impacto do evangelho de Cristo que morreu na cruz, tem que fazer diferença na sua vida. Cristo mudou meu viver. Não é aquela música? Jesus Cristo mudou meu viver. Porque a cruz me impactou de um jeito que eu não sou mais o mesmo. Eu mudei. Eu só deixei de pecar. Eu só deixei de frequentar lugares que antes eu frequentava. Eu deixei de fazer algumas coisas. Eu só deixei de fazer. Eu deixei de fazer. Não, mas o impacto da cruz me leva a fazer algo novo, que é pregar o evangelho. O impacto da cruz não me deixa um tonto. Parece que crente, quando se converte, vira um tonto, um zezo, que agora não faz mais nada. Virou um apático, um mané da sociedade. Não. O crente, quando se converte, ele vira uma bênção, que abençoa, que prega o evangelho, que ajuda o necessitado. Ele é muito mais um agente que faz do que um agente que não faz. E muitas vezes o crente é chamado de chato, porque quando muitos se convertem, vira só o chato que não faz nada. O mundo brinca, né? Para que você crente? Não fuma, não transa?
Não bebe? É só do crente do não é assim que a gente é taxado? Do não? Não fuma, não transa, não bebe? Não, rapaz. Nós somos o povo do sim. O sim livre para dizer se eu quero ou não fazer essas coisas. O sim, vou aonde eu quiser, porém eu sei o que me convém. Eu sei o que me convém. O mundo não sabe o que convém, o que não convém. Ele está com a cabeça atolada no lamaçal do pecado. Ele não tem discernimento do certo e errado. Você tem. Você é muito mais livre. O mundo não é livre. O mundo é preso no pecado. E nós somos um povo do sim. Sim para Deus. Não para o pecado. E nós somos um povo impactado com o poder da cruz. Nós somos um povo agente de transformação na sociedade. E o mundo precisa de mim e de você. Nós somos impactados com um preço de cruz tão alto que nós não podemos ficar guardando essa mensagem. Essa é a mensagem de transformação que a igreja tem que pregar. E quando que a igreja é viral? Quando que a comunidade é viral? Quando ela não guarda essa carta em casa. Quando ela leva essa carta para frente. Quando a igreja contagiada falou, gente, Jesus mudou minha vida e essa notícia é tão boa que não posso guardar dentro de mim. Eu quero falar para todo mundo, eu quero abençoar. E nós temos que pensar nisso todos os dias. Talvez você não pregue o evangelho todos os dias com os lábios, mas você tem que pregar o evangelho com uma atitude. O evangelho de Jesus tem que impactar a sua vida. Qual o peso da cruz de Cristo na sua vida? Ou você vive como se Cristo não tivesse morrido na cruz? Centralidade da palavra, relacionamentos significativos, dependência de Deus em oração. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Você chegou mais cedo hoje para orar? O ministério de intercessão? Cadê as nossas vigílias? Hoje, como igreja, as Débras estão orando uma vez por mês? Você acha isso bom? Como compromisso, as Débras uma vez por mês é bom. Mas você só ora uma vez por mês pelos seus filhos? Você depende de Deus todos os dias. Como compromisso, tá bom, né? Como compromisso. Mas na dependência de Deus tem que ser todo dia, porque a cruz de Cristo me impacta, tem um impacto positivo na minha vida. O evangelho é um movimento viral, é uma marca da comunidade. Um amor com atitude, como expressão da coinonia, como cumprimento da lei e como manifestação do Espírito. A atitude da igreja. Qual é a atitude que a igreja tem que ter? Quais são as marcas? Nós falamos as bases de uma comunidade viral. Essa é o alicerce. Esse é o alicerce. Oração, cruz, intimidade com Deus, relacionamento com Deus e com os irmãos e a palavra. Isso é o alicerce. E com tudo isso, expressa o amor de coinonia com os de dentro e com os de fora. Agora, tem gente que vem na igreja e não consegue soltar um sorriso para aquele irmão. O crente tem que ser simpático. Ah, pastor, mas tem que ser falso? Não. A tua risada deveria ser sincera. Porque você não tem amor para transmitir? Ah, pastor, mas a gente não está com todo dia bem. Então pede oração. Irmão, não estou bem hoje, ora por mim. Se não está bem, ora. E se está bem, sorria. Pronto. Eu não aceito crente antipático, não. Não existe no meu vocabulário, nem na Bíblia. Crente tem que ser simpático. E tinha simpatia de todos. Como cumprimento da lei, obedecer a palavra de Deus e manifestação do Espírito. Gente, como que nós não vamos manifestar as obras do Espírito? O poder do Espírito de Deus. O amor tem que ser uma atitude constante. Como que se expressa a palavra de Deus? Pregando? Ouvimos ontem o pastor Márcio pregar lá.
Ele falou sobre servir, né? Eu conheço a frase como pregar. Pregue sempre. Se for preciso, fale. Porque pregar não é só falando, é uma atitude de amor. É amar e servir ao próximo necessitado. A gente prega servindo. E se a pessoa nos perguntar, e se surgir alguma oportunidade de falar, fale. Mas primeiro pregue com amor. Ah, pastor, eu não sei pregar. Ame. Abrace o fedido, pelo amor de Deus. Manifeste o Espírito de Deus. Assim você vai estar pregando muito mais. Porque tem gente falando de amor e não amando de verdade. Talvez você ame de verdade, mesmo que não fale. É melhor assim. Prefiro você calado e amando, do que abrindo a boca falando que é crente para todo mundo e não tendo atitude que condiz. Eu prefiro que você cale a boca e comece a amar mais. E calar a boca não é com grosseria, não. É fechar a boca mesmo. Fique em silêncio. Boca fechada não entra mosquito. Então, tem gente que fala muito de Jesus e não vive Jesus. Mas se a igreja vive Jesus, ela nem precisa abrir muito a boca. Os outros vão ver. Tem Cristo na sua face. Tem Deus em você. E eu gosto e levo isso comigo. Busco a cada dia mais isso em mim. É uma busca constante. Não cheguei à perfeição? Não. A minha perfeição vai ser lá nos céus. Aqui eu sou imperfeito até o dia que eu morrer. Quando eu morrer, eu vou ser promovido no estágio mais avançado, plus. Eu vou para o nível 2. Mas eu tenho um projeto de vida para mim. Em que eu vá andando pela calçada e alguém olhe para mim e fala, lá vai o servo de Deus. Não preciso nem falar, basta andar na rua. Eu tenho isso como alvo para a minha vida. Lá vai um servo de Deus. Lá vai um profeta de Deus. Lá vai o pastor fulano. Lá vai um homem de Deus. Olha lá. Está vendo aquele homem lá? De longe. Lá vai um homem de Deus. Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim para mim. Quando eu estava visitando a dona Zoraide, que operou do quadril lá em Prudente, lembra, dona Zoraide, do hospital, que veio nos visitar um dia? E ela estava na terceira leito, tinha 4 no terceiro. Eu entrei no quarto, passei em frente do primeiro, do segundo, fui até o terceiro. Naquele dia, ao entrar, orei, conversei. Na hora de sair do quarto, eu orei com a mulher do leito 2, perguntei o nome, conversei com ela. Perguntei para a mulher do leito 1, conversei rapidamente com ela. Ela falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, eu imaginei, porque quando o senhor entrou, eu vi uma luz entrando junto contigo. Não sei por que ela falou isso. Não sei o que ela viu, mas eu acho que foi coisa boa. Não sei qual a impressão que você dá ao entrar num escritório. Qual a impressão que você dá quando você entra num lugar estranho? Já falaram muito bem diferente de mim. Quando eu entrei no terceiro colegial, eu tinha trocado de escola. Então, naquela segunda escola, eu já fui, a galera já estava enturmada, e eu cheguei, tinha um lugar para mim no fundo da sala, e lá eu sentei. Aí, cheguei naquela escola, primeiro procurei a direção, então quando eu entrei em sala, eu entrei num horário, alguns minutos atrasado, a turma já tinha entrado. Então todo mundo sentado e eu em pé entrando em sala de aula, é constrangedor, né? Você chega depois de todo mundo, assim, um ser estranho entrando no ninho. Naquele dia, uma amiga minha, Juliana, que depois virou minha amiga, a pessoa mais amiga que eu fiz naquela sala, não tenho notícias dela, por onde anda, mas foi uma boa amiga que eu fiz naquele ano.
Mas ela me contando depois, falando assim, Mazine, quando você entrou na sala aquele primeiro dia, eu olhei para cá e falei assim, nossa, que cara antipático, que cara metido. Eu detestei você. Falei, muito obrigado por aquilo que me toca. Mas você caiu do cavalo, porque você virou minha melhor amiga, tá vendo? Mas que impressão eu passei naquela caminhada? Bem diferente. Bem diferente, eu não sei, mas foi diferente. Aí as coisas mudam. E qual é a impressão que você tem causado para aqueles que te rodeiam? Manifeste o Espírito de Deus na vida deles. Qual que é o movimento da igreja, como ela se projeta, a dinâmica de uma comunidade viral. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio. Se reuniam. Partiam pão e juntos participavam da reunião com alegria e sinceridade de coração. A igreja tinha duas dinâmicas interessantes. Encontros públicos, igual esse nosso. Nós estamos num ambiente público, muitas pessoas, lugar onde a igreja se reúne. Assim como os discípulos de Jesus estavam pregando na montanha, com a multidão, naquele dia da multiplicação dos pães, né? E onde Jesus caminhava tinha muitas pessoas. Era o Jesus das multidões. O Jesus grande pregador. Mas também existia o Jesus que anunciava e proclamava a palavra no diálogo, no tete a tete. Pedro, tu me amas? Isso é multidão ou isso é diálogo? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, mas tu me amas mesmo? Então, na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa produzir no reino. Eu estou indo embora. Fica aí, menino. Tua vez de trabalhar. Eu já te ensinei como faz isso. Isso é o evangelho de discipulado. Joia, Isabela? Tem a pregação das multidões e tem o tete a tete. Jesus e Pedro. Eu estou indo orar, que estou muito angustiado, disse Jesus no Getsemane. E agora eu quero ensinar vocês como orar. Vem cá. Pedro, Tiago, João, trio parada dura do Evangelho. Vem cá, vamos orar comigo? Eu vou ensinar vocês como oram. E eles dormiram, perderam a aula. Mas eu quero dizer, você viu Jesus tirando eles do meio da multidão? Tirando ele do meio dos outros discípulos? Nesse momento já não era mais 12, era só 11. Tirou 3, deixou 8 para trás. Eu não vou falar com todos agora, eu quero falar só para esses 3. Uma aula particular de oração. Como orar no momento da angústia. Ensinou só os 3. Perderam a aula, né? Dormiram na hora da aula. Perderam uma grande oportunidade. Mas Jesus chamou eles para o tete a tete. Deus é Deus da comunidade, dos grandes públicos. Jesus teve que subir no barquinho, se afastar um pouco para pregar para a multidão, para pegar espaço. Mas recebeu Nicodemos na madrugada e conversou. Senhor, como eu faço para ir no reino dos céus? Jesus falou, tem que nascer de novo, rapaz. Como assim voltar para o ventre da minha mãe? Impossível, já sou um homem grande. Não. O que é da carne, mas o que é do espírito, é espírito. Você tem que voltar, se arrepender de novo em espírito. Se arrepender e começar tudo de novo, sua vida de fé, como criancinha. Diálogo. Hoje nós estamos praticando o culto público da multidão, aqui e agora. Amanhã, eu vou fazer o diálogo com um, com outro. Você também tem que fazer o diálogo. Na nossa igreja de hoje, no mundo eclesiástico de hoje,
Isso se chama discipulado. Se a igreja não vive essas duas dimensões do público e do discipulado, ela não aprendeu como Jesus ensinou. Jesus nos ensinou: viva o público, o grande, e viva o pequeno. Fale para muitos como fale pessoalmente. Filipe e o eunuco no caminho. Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, tete a tete. Lindo demais. E o Filipe é impressionante, né? Que ele deu discipulado e já fez o batismo tudo em seguida. Foi um intensivão, mais massa que tem. Já ensinou do Velho Testamento, do Novo Testamento, falou de Jesus, perguntou se ele se arrepende. Sim, você entrega sua vida para Jesus, entrego. Então, podemos ser batizados? Pode. Então, vamos batizar agora. Para o cavalo. Parou o cavalão, freou a ABS do burrão e pegou uma aguinha e já foi batizar. Discipulado completo. Termina com batismo discipulado. Batizou. Agora você que é batizado, discipule outro. Passe esse evangelho para frente, de tete a tete. Você pode não ser um pregador de multidões, de muitos. Você talvez não saiba, tem medo e receio de pegar um microfone, mas você pode falar no diálogo. Diálogo todo mundo fala. Os mais falantes e os menos falantes. Encorajamento e conversão. Quando você faz o público e o diálogo, a proclamação no discipulado, a gente encoraja as pessoas e leva a conversão. Então é isso. Encontro nas casas, o ensino didático preventivo e o aprofundamento na fé e na comunhão. Quando a gente faz o diálogo, o discipulado, a gente entra em detalhes da vida que o público não entra. Eu lhe pergunto agora, como que é a sua vida de oração? Você não vai me responder, porque não é da nossa prática ficar perguntando e resposta na hora do culto. Mas lá no diálogo, lá no discipulado, tete a tete com aquele irmãozinho, você vai responder essa pergunta. Como que é a tua vida de oração? Como que você ora? Qual é a frequência que você ora? Qual é a postura? Quais são as palavras? É assim? E principalmente, qual é a sinceridade do coração? Isso é no diálogo. Irmãos, vou deixar aqui um desafio. Você que tem alguns anos de igreja, vou fazer uma pergunta e deixar um desafio. Você já ensinou a Bíblia para alguém no tete a tete, assim, lá em casa, no serviço, na casa dele ou na sua casa? Você já... Temos que fazer isso. Isso é o evangelho 1 a 1, de casa em casa. Você só espera que o pastor pregue, você vai cair do cavalo daqui a pouco, assim como Pedrão. E eu vou me adiantar para essa... Não. Tiago, volta aí para mim, ô Gui. Puxa vida, um dos slides que eu mais queria não está aqui. Pode fechar, Gui? Que eu vou buscar aqui no computador e eu quero falar para a igreja. Uma coisa muito importante que eu acabei não preparando nesse slide resumido. Me perdoe aqui, deixa eu caçar aqui. Isso. Vamos lá. Quero terminar essa palavra trazendo para os irmãos um método de nós fazermos a igreja ser viral. Como a gente levar o evangelho para as pessoas, já vimos que em multidão, vimos que nós temos que ser uma igreja centrada na palavra,
tendo intimidade com Deus em oração e também manifestação do Espírito de Deus, viver em comunhão verdadeira. Nós precisamos ter isso, ser uma igreja alegre, uma igreja disposta a servir, e uma igreja disposta a pregar tanto no coletivo, quanto no individual, quanto no tete a tete. E eu quero aqui inverter algo que muitas pessoas têm feito errado. Uma igreja contagiante, ela responde uma pergunta que a igreja copta do Egito tem praticado. Vocês lembram das perseguições do Estado Islâmico contra os cristãos no Egito, né? Aí uma pessoa perguntou assim: como que essas igrejas cristãs não são evangélicas, mas também não são católicas? É uma igreja, eu chamei de igreja híbrida do Egito, né? Porque ela não tem nenhuma dessas duas vertentes, e ela veio de evangelização dos apóstolos, chegou no Egito, e lá ela perseverou e cresceu. E aí ela recebeu essa grande perseguição física, religiosa, dos muçulmanos extremistas, e dos outros que não são extremistas, mas por ser muçulmano, persegue do mesmo jeito. E alguns perguntaram para esses cristãos coptas assim: como que a igreja consegue sobreviver e crescer num lugar tão inóspito, espiritualmente falando? Uma igreja num lugar tão cheio de bombas, virada para o lado dos cristãos. E a resposta foi simples: vivendo o evangelho através de um estilo de vida que chame a atenção, principalmente pela demonstração do amor. Como que uma igreja cresce num lugar tão difícil? E uma vez, chegado aqui em Tupi Paulista, me falaram assim: pastor, a nossa igreja, a nossa cidade, ela é muito forte no seu catolicismo. A nossa igreja, a nossa cidade é muito difícil de pregar o evangelho. Mais difícil do que no Egito? Tem algum católico batendo em crente aqui em Tupi? Então não é tão difícil quanto no Egito. Qual a diferença de Tupi e do Egito? Que talvez os crentes não tenham vivido com tanta demonstração de amor quanto eles estão lá. E para terminar, para que a igreja prospere, temos que fazer aquele detalhe: oração. Mas é uma oração de intercessão. Você tem alguém em vista para pregar o evangelho? Você tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Fala assim: eu queria que essa pessoa se convertesse. Pode ser seu filho, seu esposo, sua esposa, seu parente, seu vizinho, seja quem for. Eu queria que essa pessoa conhecesse, entregasse a vida para Jesus. Vamos pensar nesse projeto. O que você faz para levar ela a Jesus? Convida para ir na igreja. Errado. Primeira coisa a fazer: orar por ela. Ore. Nem vá na casa dela, nem chame ela para ir na tua casa. Ore. Gaste um tempo, invista tempo de oração. Senhor, abençoe, abençoe, abençoe. Fala, toca naquele coração. Vá abrindo as portas, dando palavra certa para mim. O dia que eu chegar para falar de Jesus, do Senhor, para ela, que o Senhor me dê palavra certa, que o Senhor vai quebrando todo o coração de preconceito, que ela tenha um coração de pedra, transforme em coração de carne. Ô Senhor, vai preparando esse momento. Ore, ore, abençoa. Quebre as cadeias, os grilhões que amarra. Tira, Pai, mostra a tua verdade. Tira do pecado. Vai orando por ela em nome de Jesus. Fale para Deus aquela pessoa. Coloque aquela pessoa diante do Senhor. Converse com Deus sobre ela. Segundo passo: conecte-se com ela. Conectar. Palavra moderna dos nossos dias. Junte-se a ela. Faça algo por ela. Como que eu vou me juntar a ela? Grudar como? Casar? Não, não é isso. É servir.
Hoje em dia, com os vizinhos, não sei, Tupi ainda tem um pouco disso, mas nas cidades maiores não tem. Levar um doce, levar um café que você torrou, presentear, sabe? Levar um pão fresquinho, levar umas coxinhas, né, gostosas, dar um presente, servir com amor. Isso cativa. Estabeleça relacionamento, convide para almoçar. Não é só conquistar ganhando, dando presente, ganhar ela. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo servir mesmo. Mas também convide. Chame ela para almoçar em casa. Abra suas portas. Não tenha receio de mostrar quem é. Se você tem receio de mostrar quem é porque tem pecado escondido ou porque não tem amor para dar. Abra suas portas. Mostre quem você é. Se você é verdadeiramente cristão, você pode abrir o coração e as portas. Escute mais e fala menos. Aprenda um pouco da teoria dos pastores e psicólogos. Ouvir a pessoa falar. Ela vai querer falar, pastor, minha vida está difícil. Meu irmão, minha irmã, mas você não sabe que tribulação. Meu filho, meu neto está passando por isso. Escute. Fecha a maritaca e abra os orelhão. Deixa a pessoa abrir o coração. É assim. É assim que eu faço com vocês, viu? É assim que a gente tem que ser. Deixar a pessoa desabafar. E por último, encontre espaço para servir. Mostre para ela aquilo que ela está precisando. Ajude. Ajude para quem sabe arrumar o carro. Arrume o carro da vizinha. Arrume a torneira. Arrume a caixa d'água. Ajude. Ajude. Depois que você conversou com Deus sobre ela, conectou-se com ela, mostrou o seu amor, conte a sua história. Pastor, eu não vou pregar, eu não sei falar de Jesus, eu não estou pedindo isso. Conte a sua história de conversão. Como que você conheceu Jesus? Como que você veio para a igreja? Como que o evangelho entrou na sua vida? Não fale teologia, não fale da palavra, fale da sua história. Ela vai te sentir assim, nossa, como Deus já operou na sua vida. Menino, mas operou tanto, Deus já... Mas Deus faz as coisas, faz, olha o que Ele fez por mim. Parecendo o Thales, né? Olha o que Ele fez comigo. A frase é bonita, mas os detalhes deixa para lá. Mas fale o que Ele fez na sua vida. Pastor, eu não sei pregar de Jesus. Eu lhe faço uma pergunta. Você se converteu? Entregou Jesus? Entregou a sua vida para Jesus? Esse é o maior sermão. O cego falou, eu não sei quem é Jesus, mas aquele homem mudou minha vida. Eu era cego e agora vejo. Isso é pregar o evangelho. Fale o que ele fez na sua vida. Fale o que ele mudou na sua vida. Conte a sua história. Por último, convide para vir à igreja. Entendeu? Porque se você inverter isso, convidar para vir à igreja como primeiro, tem gente que vai falar assim, quem é você? Eu não conheço o seu Deus. Você nunca me deu um copo d'água? Você nunca entrou na minha casa? E agora você quer vir me chamar para ir para a igreja? Não te conheço. Ore. Conecte. Conte a sua história. Porque quando ela for para a igreja, encontrar lá alguém que dá um mau testemunho, ela vai saber diferenciar entre o bom cristão e o mau cristão. Entre os verdadeiros adoradores e os maus adoradores. Porque ela já ouviu a história do que Deus é capaz de fazer. E mesmo que tenha alguém dando mau testemunho, ele vai falar assim, é verdade, aquele lá não está obedecendo muito a Deus não, mas eu sei quem faz, o meu vizinho é uma benção, o irmão, meu discipulador é uma benção, aquele que pregou o evangelho para mim, Deus existe. Não existe na casa do outro, mas na casa desse aqui existe. E muitas vezes as pessoas entram e saem da igreja porque não vê Deus atuando de verdade. Precisa ter vínculos, contatos.
sem contato, sem vínculo, fica difícil. E aí, irmãos, nós precisamos buscar mais ao Senhor. Quero terminar então. Você tem vivido uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho? Você tem vivido uma vida em que a resposta é a palavra de Deus? Em que as pessoas olhem para você e falam: eu estou vendo o Evangelho de Deus. Eu estou vendo a Cristo. O que é ser cristão? Pequenos cristos. E eu gosto demais da frase: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é compartilhar Cristo. Paulo já tinha inventado o Facebook. Ele compartilhou Cristo conosco. Ele copiou e compartilhou. Ele compartilhou a imagem de Cristo, a mensagem de Cristo e jogou para frente. Cristo não é para ser guardado, o Evangelho é para ser compartilhado. Como que eu faço isso? Tendo intrepidez. Texto que nós lemos de Atos 4. Cheios do Espírito Santo, para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura. E se possível, a gente fale. Você tem sido Você tem confiado em Deus? Está no controle da sua vida? A ponto disso gerar um bom testemunho? Você tem testemunhado do amor de Deus? Porque isso não precisa de pregação. A igreja muitas vezes fica preocupada em querer pregar o Evangelho. Eu não sei pregar, pastor, não sou missionário. Então testemunhe. Mostre Cristo. Mostre Cristo. Vamos encerrar orando para que o Senhor encha mais e mais do seu Espírito, com muito cheio do Espírito, capacitando e com muita intrepidez para pregar o Evangelho.